Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que hoje temos uma manhã linda, uma manhã que vai representar também a transformação que o ser humano passa pelo processo da fé através do batismo. Eu quero meditar com vocês em Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Deus abençoe o ministério de intercessão, abençoe cada vida aqui nessa manhã. Você achou? Diga amém. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16 ainda diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Você pode se assentar. Quando Jesus completou os 30 anos de idade, ele procurou João Batista. E ali a palavra do Senhor nos revela que começou uma certa discussão agradável entre eles, porque João negava a batizar Jesus, porque sabia que ele era o mestre, o Messias, o enviado de Deus, e João negava batizá-lo por causa desse motivo. E o próprio João reconheceu: Eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus insistindo, por causa do cumprimento da profecia: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E a Bíblia diz que João concordou, porque aquilo era a vontade de Deus acontecendo no ministério do Senhor Jesus Cristo. O batismo tem uma importância muito grande, porque ele demonstra o sinal da nova vida e do sepultamento da velha natureza. O batismo representa uma aliança com Deus, uma aliança através da fé, uma aliança através do compromisso, da obediência, da subserviência à obra. O batismo é importante porque o batismo é que te introduz ao corpo de Cristo. O batismo é que faz a recepção que você chegue a ser membro do corpo de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele revelou, mandando os seus discípulos pregarem, curarem, e falou para batizar. Vocês vão pregar, vão curar, mas vão batizar. E todo aquele que for batizado será salvo. É um sinal exterior da grandeza dos benefícios de Deus que nós recebemos. Uma pessoa que ainda não é batizada, ela está deixando de cumprir uma ordem dada por Deus. O batismo não é simplesmente uma apresentação da liturgia da igreja. O batismo é o cumprimento da vontade de Deus na vida de todo aquele que crê que o Salvador veio aqui nessa terra, que ressuscitou o terceiro dia e que hoje está à destra de Deus e intercede por nós. O batismo, ele faz você ser aliançado com Deus. Uma aliança exterior, uma aliança visível. No passado se usava a circuncisão. A circuncisão era o meio de todos serem aliançados com Deus através desse ato, que era o ato da purificação, o ato em que a pessoa ela não contaminava a sua casa, ela não contaminava os seus entes queridos, porque
a circuncisão representava uma aliança com Deus. Claro que vindo a graça e o ministério do Espírito Santo, nós vivemos pela fé, não pela legalidade da ordenança da lei, mas nós temos hoje a circuncisão do coração, a circuncisão da alma, a circuncisão da confissão de fé, a circuncisão que externa o nosso desejo de seguir e de servir realmente a Deus. Quando uma pessoa entra para o ministério da aliança com Deus, ela tem que exteriorizar esse compromisso, ser visível. Então, ainda que uma pessoa tenha fé em Deus, ainda que uma pessoa esteja servindo a Deus, ela precisa passar pelo batismo, porque o batismo não é algo que simplesmente aconteceu acidental na Bíblia, é uma ordenança. O próprio Senhor Jesus Cristo falou em Marcos 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Ele não disse apenas quem for batizado será salvo, mas quem crer e for batizado. Note aqui, irmãos, que a pessoa primeiro precisa crer para depois ser batizada. Por isso que nós não batizamos crianças, pelo menos pelo conhecimento da Bíblia, pelo escopo da palavra de Deus, pela visão teológica. Uma criança, ela não tem capacidade de decisão. Uma criança que não tem a sua personalidade racional, o seu poder intelectivo formado, ela não pode tomar nenhuma decisão. Por isso nós não batizamos, porque para a pessoa se batizar, ela primeiro precisa crer, entender o processo que ela vai viver agora de aliança com Deus, de ser completamente entregue ao sacerdócio e viver eternamente para Jesus. Nós não batizamos crianças porque uma criança que não tem capacidade de entender o peso da responsabilidade, ela não tem dentro do coração dela, da alma dela, o entendimento. Não tem o entendimento. E nós seguimos a linha que a criança deve ser como Jesus foi, dedicada, consagrada. É o primeiro processo para que ele se torne adulto, tenha capacidade mental para decidir e tomar realmente um compromisso com Jesus. Quando Jesus era criança, ele não foi batizado, mas a Bíblia diz que ele foi apresentado no templo por um velho Simeão, que tomou nos seus braços e o abençoou. Está escrito em Lucas capítulo 22, Lucas 2, versículo 22 ao 24. E só depois de grande, sabendo a diferença entre o bem e o mal, é que uma pessoa pode e deve ser batizada para a salvação da sua alma. E quando nós olhamos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu essa ordenança, batismo pelas águas. Por que pelas águas? É impressionante a transformação que a pessoa vive. Todos que são verdadeiramente batizados, crendo em Jesus, passam por uma transformação poderosa. Essa transformação ela é moral, ela é espiritual, ela também é física. A mudança é completa. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? É completa. E aí nós encontramos o próprio apóstolo Paulo falando a respeito. Por que essa mudança ela é completa? Por causa do novo nascimento. O novo nascimento. Quem nasce de novo precisa sepultar sua velha criatura. A imersão da pessoa na água batismal simboliza esse sepultamento. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos 6, versículo 3 e 4. Eu não sabia que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Então o batismo representa isto: morte e ressurreição com Cristo, para você se tornar um filho de Deus. Um filho de Deus. Quem não se lembra de um homem importante na Bíblia que ouviu o evangelho do diácono Filipe? Filipe estava pregando e esse homem, ele era um importante. Ele perguntou a Filipe: eis aqui a água, o que nos impede que eu seja batizado? Disse Filipe, está em Atos 8, versículo 26 ao 39. Isso é lícito se creres de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Você tem que ler essa passagem toda, porque ela quebra muito preconceito e tabu religioso e muitos ensinamentos errados. Eu nunca criei. Todo teólogo tem que entender que o batismo não pode ser negado. Ninguém pode negar o batismo. Sabe por quê? O batismo não é da igreja. O batismo não é do pastor. O batismo não é do governo da igreja. O batismo é um sinal de Deus. E é responsabilidade do batizador e do batizando. Do batizador de falar a verdade, do batizando dele ter responsabilidade com a verdade eterna. E é uma passagem que poucas pessoas não mencionam, porque confronta uma realidade disciplinar, pregada, ensinada, doutrinária, porque nós pensamos que para a pessoa se batizar ela tem que ter curso médio de básico em teologia, a pessoa tem que estudar 1 ano, 2 anos, a pessoa tem que ter escola dominical, tem que ter pelo menos 5 anos de escola dominical, 2 anos, 3 anos. A Bíblia não fala isso não, irmãos. Nunca falou, mas é o que foi introduzido no meio da igreja. O eunuco estava passando e ouviu Filipe pregando, e o seu coração se encheu de necessidade de tomar posse desse arrependimento pela fé. E essa passagem nos revela que o evangelho ali pregado pela primeira vez alcançou o coração daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que não se batiza porque pensa que é muito cedo. Esse pensamento não é de Deus. No início da comunidade cristã, as pessoas, elas se convertiam e se batizavam no mesmo dia. Só você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13 e versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48. Jesus não diz quem crê e frequentar a igreja do Nazareno um ano vai ser salvo e batizado. Ler toda a Bíblia, vai ser batizado. Fazer cursinho, discipulado, vai ser batizado. Não está não, irmãos. Nós temos o cuidado, temos a preocupação, mas nós não podemos inverter a ordem como aconteceu com a igreja romana. Passa os credos ser mais importante do que a força e a ordem do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com isso, igreja. Não sermos legalistas e impedirmos a obra do Espírito Santo. O batismo não é meu, o batismo não é da igreja, o batismo não é seu. O batismo é um sinal de Deus. E a palavra diz bem claramente: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e seu Salvador pessoal, você precisa se batizar. Porque só através do batismo, pela fé, que você cumpre a justiça de Deus. A justiça de Deus é a vontade de Deus. Então tem muitas pessoas que estão esperando. E vou dizer mais aos irmãos que confrontem as suas cabeças, os seus pensamentos nessa hora, tá? Eu quero fazer isso mesmo. João Batista não perguntava: você é divorciado? Você está separado? Você é desquitado? Como as igrejas fazem hoje? João Batista batizava para o arrependimento. Esse é o evangelho. Há hoje um constrangimento, há uma humilhação, e nós queremos exercer o nosso poder sobre os outros, colocando as pessoas sobre um credo, sobre uma doutrina, e deixamos de cumprir a palavra do Eterno. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Muitas pessoas querendo entrar para o aprisco santo, mas vocês querem santos. Vocês querem pessoas
puritanas, querem pessoas que não têm problema na vida. Eu não sei por que essas pessoas não entram na igreja, porque deveriam estar no céu já. Porque se a igreja está esperando que as pessoas venham santa do mundo para a igreja, nós temos que aprender que o evangelho é pregado para o arrependimento, amém? Não podemos fechar a porta do aprisco. Comumente o pastor é taxado, liberal, deixa tudo, permite tudo. Olha, você vai pagar pelo preço de uma alma. Jesus falou: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam ser curados, não precisam de médico. A nossa pregação doutrinária não pode ser maior do que o amor de Deus e o desejo de Deus, que é fácil a gente chegar e apontar o dedo e falar do pecado do pecador. Agora, quem somos nós? Se o amor de Deus alcançou a alma, alcançou o espírito dessas pessoas, a Bíblia diz que nós temos que cuidar. Por isso, quando Jesus ressuscitou e foi ter com Pedro, Jesus falou para Pedro: Pedro, vai cuidar do meu rebanho. Pedro, vai apacentar as ovelhinhas. Porque o pessoal pensa que apacentar é só jogar a palavra profética, aquela coisa, né? Apacentar é cuidar da dor, da ferida, cuidar dos erros, cuidar dos problemas. Apacentar. Aí vocês querem pessoas santas, vocês querem pessoas que não tenham problemas. Vocês também não devem viver aqui na terra. Tem que viver logo no céu, porque se vocês não têm problema, quem é que não tem problema aqui na terra? A doutrina se tornou maior do que a justiça de Deus. Se você vê João Batista pregando, falando, os irmãos ali no Rio Jordão, vocês imaginam o número de pessoas problemáticas que procuravam João Batista. E a pregação de João era a pregação que o machado já está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Uma mensagem gostosa, né, irmãos? Mensagem molezinha, né? Macia essa mensagem, né? Toda árvore que não der fruto vai ser cortada na raiz e jogada no fogo. Mensagem boa, né? Mensagem dura, mas mensagem que não impedia o pecador de chegar ao caminho da salvação. João capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando o quê? Os seus pecados. João perguntou a alguém aqui: você está com problema, está separado da mulher, você está com dívida no SPC, no Serasa? Porque as igrejas estão faltando fazer isso agora. Você está com a meia furada? Está com problema em casa? Irmãos, pelo amor de Deus. E outra coisa, ser batizado por João Batista, um homem esquisito, um homem estranho. Ficava lá no deserto pregando: arrependei, porque chegaram até vós do reino dos céus, o dia do Senhor está próximo. E João condenava, né? Arrependei-vos para o arrependimento profundo mesmo, de mudança, arrependimento profundo. Não um arrependimento qualquer, mas um arrependimento profundo. Que nessa manhã, irmãos, nós possamos ter a capacidade de entender que o evangelho não é nosso. Amém? O evangelho é de Deus. João Batista batizou muito mais que eu, apesar de que quem batiza não tem poder nenhum, porque Jesus quase ninguém batizou, se é que batizou. Paulo falou: se batizei alguns, eu nem me lembro, o apóstolo Paulo diz. Isso não é importante, mas eu digo a importância de nós não impedirmos. E se você ainda
não se batizou, você está errado. Você tem que ser batizado. Mas isso tem que ser através da sua fé, uma produção profunda do Espírito Santo na sua alma. Quem crer e for batizado. Essa é a palavra do Eterno. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Que essa palavra possa chegar ao seu coração. Você que não é batizado, medite. Porque é importante ser batizado. Algumas pessoas perguntaram assim, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Isso é uma questão de coerência e de lógica, né, irmãos? Isso é nem teologia e nem revelação. Se ele tivesse tempo, com certeza, ele seria batizado por Jesus, porque o homem, para confessar uma fé, como ele confessou, não foi qualquer pessoa. E ele pediu ali, pela alma dele, Senhor, lembra-te de mim. Ele confessou. Se ele tivesse tempo, ele se batizaria. Não é o caso de muitos aqui, de muitos que estão nos ouvindo pela rádio. Se você, meu irmão, não se batizou, você está deixando de cumprir a justiça de Deus. Porque o batismo nas águas simboliza a justiça de Deus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, as vidas dos batizandos. Pai, tudo que foi preparado nessa manhã, seja uma manhã de glória, que o Seu nome seja exaltado. As almas que vão entrar nessas águas sejam verdadeiramente transformadas e se cumpra a Tua palavra, a Tua justiça, meu Deus. Pai, a Tua palavra diz que o batismo é dado a todos que crerem. Todos que crerem. Pai, nós não queremos jamais impedir que ninguém seja levado a esse ato. Uma coisa é a pessoa ser batizada, a outra coisa é doutrinar a pessoa a ser líder e dirigente de alguma coisa. Uma coisa não mistura com a outra. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra, Senhor, como muitos estão confundindo. A pessoa não pode ser impedida, porque o batismo é um desejo da alma que cada um tem diante de Ti, meu Pai. Eu oro para esclarecimento, oro, Senhor Deus, para libertação, oro, Senhor Deus, para que caia das mentes, dos corações, toda essa forjação, Senhor Deus, doutrinária, que impede o ser humano de vir fazer essa aliança contigo, porque o libertar é do Senhor, o curar é do Senhor, a obra é tua, Senhor, não é do homem, a obra é do Espírito Santo. Se Ele não fizer, homem nenhum pode fazer, porque é o Espírito que convence o homem da justiça, da vida eterna. Pai, nós pedimos nessa manhã, abençoe em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor?